Eu estava meditando essa semana aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, um texto bem conhecido, que é o texto da multiplicação dos pães, né? Muito conhecido. Aí a gente vai tirar algumas lições aqui. Deixa eu pôr. Porque a igreja pequena, às vezes, tem mais cobrança dos irmãos. Igreja grande, você prefere isso? Mas depois você vê qual fica melhor. Igreja grande, ninguém nem te vê lá quando você falta. Assim, ó. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e se assentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraríamos pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Amém? Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este homem é um profeta, que devia vir ao mundo. Amém, irmãos? Esse texto aqui é um dos poucos textos que nós temos registro dele nos 4 evangelhos, tá? Então, se você for em Mateus, em Marcos, em Lucas, também nós temos lá a história desse texto contada. Porém, fazer um parênteses aqui de um momento da EBD, né? Acho que todo mundo aqui já participou, né, da EBD. O Evangelho de João, ele é escrito 20 anos, praticamente, aproximadamente 20 anos depois que os sinóticos, que são os outros 3 evangelhos, tinham sido escritos. Tá? Então, João é o último a escrever. Né? Momento EBD aqui. E aí, muito provavelmente, ele escreveu tendo o seu próprio relato, porque esteve lá, mas também relato do que Marcos, Mateus e Lucas escreveram. E aí ele tem essa forma de escrever esse texto aqui. Jesus tinha vindo para cá, irmãos, não sei se vocês se lembram, né, a gente percebe isso nos outros evangelhos, para descansar. Estava cansado, procurou um lugar deserto. Aqui é um lugar deserto, não é um deserto. Né? A gente às vezes tem maneira de imaginar um deserto, aquele monte de areia, aquele lugar vazio. É um lugar deserto, porque ele fala aqui que, né, no texto fala que tinha uma grama, que eles se assentaram e tal. Então era um lugar deserto de pessoas, mas não se tratava de um deserto, tá? Para a gente ir podendo construir o cenário na nossa cabeça. E aí tinha uma multidão. E eles falam aqui que, no versículo 10, cerca de 5.000 homens. Aí a gente faz um parênteses aqui para um momento EBD também, né? Só contavam homens. E eles não registravam nem mulheres nem crianças. Para eles era um pouco importante ter registro disso. Então, se tinha 5.000 homens, sei lá, cada homem, uma mulher. Né? Porque qual vai querer ter 2, né? Uma mulher. E aí umas 3, 4 crianças. Espera aí, irmãos. Senhor Jesus? Brincadeira.
né, telefone de pastor tocar na hora do culto, só se for Deus ligando, né? Não deveria, né? Pior que é um número aqui que eu nem sei, desculpa. Então, sei lá, gente, talvez 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Uma multidão de 20 mil pessoas. E eles estão lá com Jesus. Sabe, eu tenho muita dificuldade com multidão. É estranho, né? A Carol era de uma igreja que, num culto de domingo, tinha, sei lá, 800 pessoas. Isso a igreja dela aqui em São Paulo. A igreja que ela era lá em Minas, aí tinha umas 14 mil, sei lá. Mas assim, Jesus não tem dificuldade com isso, sabe? Com multidão. Às vezes nós temos, né? Mas, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, tinha mais de 3 mil pessoas. Era um culto com 3 mil pessoas. Aqui é um culto com 20 mil pessoas. Né? E aí, o que acontece aqui nesse culto, irmãos? Jesus Cristo, ele vendo essa multidão, ele tem compaixão delas e ele cura muitos dos enfermos que estavam lá. Então, curou os doentes, pessoas com doenças, problema de saúde, Jesus Cristo curou. E Jesus Cristo está ensinando a eles acerca do reino dos céus. E agora, por último, Jesus Cristo vai dar para eles comida. A gente percebe uma coisa aqui muito importante. A missão, ela é integral, percebe? É para o homem todo, para todas as áreas da vida humana, né? As pessoas estavam enfermas, foram curadas. As pessoas tinham dificuldades espirituais, elas estão sendo ensinadas, né? O ensino do reino é para a vida espiritual e também vão ser alimentadas. Então, o evangelho, ele é para o homem todo e não só para a vida espiritual. Né? Durante muito tempo a igreja ficava, né? Uma alma para Jesus e só se falava em salvação da alma. E depois a pessoa vai fazer o quê com a alma dela? Como fica essa pessoa? Né? Então, a alma é importante, mas a saúde também para Deus das pessoas são importantes. O sustento, a provisão, o alimento para a vida dessas pessoas é importante. Então, a missão, nossa missão, não é uma missão para salvar almas, é uma missão para salvar o homem completo, o homem todo, em todas as suas esferas, na sua psique, na sua saúde física, na sua saúde emocional, a sua alma, o seu intelecto. Né? O resgate de Jesus Cristo para o homem não é só para salvar a alma, mas é para resgatar o homem todo, porque o todo é uma criação de Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que é a primeira carta de João. Deixa eu achar aqui. Lá no final da Bíblia. João. Ou é a primeira ou é a segunda? Deixa eu ver. Ou a terceira, né? É a terceira carta de João, bem pequenininha, né? Quem quiser ler um livro da Bíblia, pelo menos, esse daqui é rapidinho de ler. Olha como diz aqui, ó, logo no início. O presbítero ao amado, João está escrevendo a carta. O presbítero, o amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha o desejo do apóstolo. Poderia ser assim, oro para que a sua alma esteja bem, né? Porque o importante é a alma, esquece o corpo. Não, ele está preocupado com a sua saúde, com o seu dia a dia, que tudo esteja indo bem com você, como também vá a tua alma, sabe? É um engano das igrejas acharem que Jesus Cristo está preocupado só com a alma, não está. Ele está preocupado com a sua criação como um todo, em todas as suas áreas. Por isso que é importante a gente saber que a gente não precisa contar com Jesus Cristo só para o que diz respeito à nossa vida espiritual, mas nós podemos contar com Jesus também para o que diz respeito à nossa saúde, ao nosso sustento, a todas essas coisas. Então, nessa multidão, a missão ela é holística, ela é integral, ela envolve a alma, o corpo dessas pessoas que estão reunidos aqui, né?
Bem, eles têm um convite, né? Nos outros evangelhos, são os apóstolos que chegam para Jesus, falam para Jesus, olha, Jesus, tá tarde para essas pessoas irem embora. Despede elas para que elas vão embora. Irmãos, coisa boa é essa, né? Um culto que... Eu quero trabalhar esse texto pensando num culto. Um culto que as pessoas só vão embora se o povo falar, vai embora. Vai embora. Acabou, gente. Vai embora. É isso que eles estão falando para Jesus. Ó, despede. Se o Senhor não parar esse culto, eles não vão embora. Eles vão ficar aqui. E qual é o problema disso? Tá tarde, depois vão sair no escuro para ir embora. Vão sair para caminhar longas distâncias para ir embora e sem se alimentar. Eles estão pedindo para Jesus Cristo para que ele acabe o culto, senão as pessoas não vão embora, né? A Urba Nova é uma benção, porque a gente acaba o culto aqui antes do meio-dia, mas tem muito culto aí, irmãos, que eu mesmo já fui embora antes de acabar. Não dá para ficar. Chega no final, aí vai ter a ceia, aí depois tem um batismo, aí tem uma apresentação, aí chega na hora dos avisos, forma uma fila de gente assim, ó, para dar aviso, aviso do Ministério Infantil, aviso do Ministério das Mulheres, aviso do Ministério dos Homens, aviso do Ministério das Mulheres que são as viúvas, e vai, e não acaba mais, né? E aí a gente passa mais tempo na igreja do que com a família. Tem gente que está atrapalhando a conversão dos seus parentes porque estão mais enfiadas na igreja do que envolvido com as famílias. E aí todo evento da família ele não pode estar porque ele tem que estar na igreja, né? Eu lembro do meu pai e da minha mãe, quando eles se converteram, aí tinha uma tia minha que vinha de longe para nos visitar. E eles estavam lá, almoçavam, e quando dava a hora, meu pai e minha mãe deixavam eles lá em casa. Lá, fica aí, a chave está aqui, ó, e iam para a igreja. E quantos não fazem isso nos dias de hoje? Né? E aí, como que essas pessoas, elas vão... O que está fazendo efeito é o que as pessoas estão ouvindo a nossa boca falar? Ou o que está fazendo efeito é o que elas estão vendo a nossa vida condizer? Né? Então, eles pedem para que Jesus Cristo acabe o culto. Porque se Jesus Cristo não acabar, eles não vão embora. Né? E aí, Jesus Cristo não vai deixar eles ir embora sem o culto ser completo, sem o alimento. Não vai despedir eles vazios. Eles precisavam recarregar as suas energias físicas para poder viajar e voltar para casa. Irmãos, é bem isso assim também na nossa vida, sabe? Todo mundo que vem a Jesus recebe dele algo e não volta vazio. Jesus não despede o seu povo vazio. Nós viemos aqui nessa manhã e pode ser que até alguém fale, não valeu a pena, não estou levando nada, mas está levando alguma coisa. Está levando um abraço às vezes, um aperto de mão, está levando um bom dia, que seja, mas está levando alguma coisa. Porque todo mundo que vai a Jesus sai do encontro com alguma coisa desse encontro, sabe? Alguma lembrança, uma mensagem, um louvor que cantou e vai ficar ouvindo durante a semana. Vale a pena, né? Não tem como nós virmos aqui e sairmos de mão vazia, né? Então, nos outros evangelhos, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, temos um problema. Não tem pão, não tem comida, não tem recurso para alimentar todas essas pessoas. E aí Jesus Cristo devolve para eles, fala para eles assim, olha, vão vocês e dão-lhes de comer, né? Irmãos, já percebeu que muitas vezes a gente pega os nossos problemas e transfere eles para as pessoas, né? Quando você achar um problema, não leve ele para nenhum lugar. Não leve ele para ninguém. Pense em como você mesmo pode resolvê-lo, porque se você achou, ele é seu. Pense nisso. Se você é quem descobriu um problema, esse problema é seu. Pega para você. Se vira. É seu. Eles percebem que a multidão está
precisando se alimentar. E eles vão até Jesus e falam: Jesus, a multidão está precisando se alimentar. Jesus fala assim: vão lá vocês, já vocês perceberam isso? Vão lá vocês e dê a eles de comer. Então, se você acha um problema, esse problema é seu, você que achou. Você que tem que resolver. Né? É claro, não tenho como resolver. Preciso falar com o Renato. Aí o Renato vai ajudar a Solange a resolver. Agora, se é o Renato que acha um problema, é seu. Se não sabe resolver, precisa de 2 pessoas para resolver, vai compartilhar em casa e vai resolver. Mas, irmãos, coisa boa é quando alguém resolve um problema que ia ser um problema para nós, mas antes de nós sabermos, o problema já estava resolvido. Se eu ficar falando muito problema aqui, vai parecer a Dilma, né? Mas percebe? Imagina, Freire, um problemão lá nas máquinas lá. E aí você está na rua, e antes de você chegar, a Gislene descobriu o problema, já resolveu o problema. Olha que coisa boa. Mas às vezes a gente fica compartilhando o problema sem antes nem tentar resolvê-lo. Entendeu? Nós somos responsáveis pelos problemas que nós encontremos. Somos nós os responsáveis. É para você esse problema que você encontrou. Você vai resolver ele. E Deus vai te capacitar a resolvê-lo. Não é? Quem encontra um problema, seja na sua família, na sua igreja, eu recebia já muitos problemas que as pessoas me falavam que tinha aqui na Urbanova. Quem encontra um problema, seja no seu trabalho, na sua casa, na criação dos seus filhos, na escola do seu filho, e não está comprometido em resolvê-lo, essa pessoa faz parte do problema. Você também faz parte desse problema, então. Você é um problema com o seu problema. Essa semana vai acontecer muita coisa que a gente nem sabe o que vai acontecer. Mas vai aparecer problemas. Lembre-se disso. Eu escrevi um livro com o nome da capa é esse. Lembre-se disso. Se você achou um problema, esse é um presente de Deus para você. Resolva-o. Se não souber resolver, busque ajuda. Mas nós somos responsáveis pelos problemas que nós descobrimos. Se fosse assim dentro da empresa, né, ia ser ótimo. As pessoas acham um problema e elas assumem a responsabilidade de resolver o problema que ela mesma achou. Ó, que bom. Né? Porque, irmão, se você é pago por hora, você ganha X. Mas se você consegue ser pago para o problema que você resolve, você vai ganhar Y. Vai ganhar muito mais. Recebe muito mais aí no mercado quem trabalha resolvendo o problema do que quem trabalha vendendo horas. Resolver problema é uma coisa lucrativa. E Deus nos capacita a resolver problema. Quantos problemas você já não resolveu que você achava que não tinha solução e você foi lá e Deus te deu uma criatividade para lidar com aquela situação e tá aí. Missão dada é missão cumprida. O problema está resolvido. Então nós temos que assumir o compromisso dos problemas que nós encontramos na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, sabe? Qual é o problema que você vê no seu casamento? Assume o compromisso de resolver esse problema. Né? E não ficarmos empurrando o problema para outro dia, devolvendo o problema para outra pessoa, levando o problema para outra pessoa que nem ela, que tem que resolver porque foi você que encontrou. Então, quando nós achamos um problema essa semana, ok. Se eu achei esse problema é porque Deus quer que eu resolva esse problema. E eu sou a pessoa certa para resolver esse problema. Por isso foi eu que encontrei ele. Estou pronto para resolvê-lo. E não fugirmos dos problemas, né? Tem que ser igual o corpo de bombeiro, né? É interessante aquele filme, né, das Torres Gêmeas, né? Todo mundo correndo do prédio e os bombeiros correndo para o prédio. Então, às vezes aparecem uns problemas cabulosos, grandes demais, está todo mundo fugindo dele.
mas Deus está nos chamando para ir na direção dele e não deixá-lo para depois. Amém? Vamos dar um amém mais forte para esse problema? Amém. Bem, interessante uma coisa aqui. Diante do problema que eles encontraram aqui, eu já estou encerrando aqui. Mas olha como que acontece, eu anotei aqui, lendo com base nos outros textos, né? Um discípulo, Filipe, ele fala assim, ó, onde compraremos pães? Né? Ou seja, aonde vamos comprar? O outro fala, não tem dinheiro para comprar, nem 200 denários, André fala, nem 200 denários vai poder comprar. Né? Então, temos um problema que falta o dinheiro, e mesmo se tivesse o dinheiro, ainda não teria nem aonde comprar. Danou-se aqui. Né? Aí sim, não tem o que resolver. Aí a gente leva para Jesus Cristo, sabe? E Jesus Cristo já tinha nessa época aqui a presença de Judas, cuidando da tesouraria, mas mesmo assim, falta dinheiro. A igreja aqui está sem dinheiro para comprar os pães ali para cuidar das pessoas. Em Atos, capítulo 3, Pedro e João estão entrando no templo. Lembra dessa história? Na entrada formosa do templo. Aí tem uma pessoa coxa ali na escadaria do templo, pedindo esmola, pedindo alguma coisa. Pedro e João falam assim, ó, não tem o quê? Nem ouro, nem prata. Irmãos, cadê o dinheiro dessa igreja aqui do primeiro século? Porque tem alguns capítulos de Atos, sabe o que fala, Solange? Que as pessoas pegavam suas propriedades, vendiam e pegavam todo o dinheiro de uma propriedade e colocava lá para os apóstolos. E agora Pedro e João estão falando que não tem nem ouro e nem prata? Mas a gente percebe o que na igreja primitiva? Que quem tinha algum recurso, dava. E quem não tinha, levava. E aí todo mundo tinha. Porque foi assim que Jesus Cristo ensinou. E aí todo mundo passava a ter. Mas a igreja aqui parece que não tem recursos financeiros. Tanto é que Jesus Cristo, uma vez, chegaram para ele e falaram, Senhor, estão cobrando de você também um imposto de César. E aí, como que a gente vai fazer? Pedro falando com Jesus. Não tenho um conto para pagar isso. Né? Eu não sei como alguém consegue defender que Jesus Cristo era rico, irmãos, porque eu acho que não era. E aí Jesus Cristo fala assim, ó, Pedro, vai lá, pesca lá. E aí acha só o suficiente para o imposto. Só o suficiente para o imposto. E eles quitam isso. Né? E aí, sabe o que eu percebo, Ricardinho? Que o maior capital de fé da primeira igreja que Jesus Cristo estabeleceu, da igreja do primeiro século, o capital deles não é dinheiro, o capital deles é a fé. A fé. Sabe? A igreja não avança porque ela tem dinheiro, mas ela pode avançar porque ela tem fé. Essas igrejas grandes aí, que a gente vê, igrejas sérias, grandes, elas não construíram os prédios delas porque elas tinham dinheiro. Elas construíram porque elas tinham fé. Porque o que nos move não são os recursos financeiros, é a fé que nos move. E aí a fé nos move e faz com que os recursos financeiros cheguem por meio da fé.
né? O que pode tirar a Urbanova daqui não é ter 100 mil reais no caixa, porque até já chegou perto disso, né, Renato? Corta essa parte aí, ô Lucas. Mas o que pode tirar a nossa igreja daqui é a nossa fé. É a nossa fé. E Deus não opera a fé quando ninguém quer ter a fé para aquilo que precisa. Se você realmente precisa de algo, Deus vai te dar a fé para você ir em busca desse algo. E a parte da Bíblia que vai se cumprir na sua vida é a parte da Bíblia que você acredita. Nenhuma outra parte. Né? Então, a igreja aqui parece que não tinha recurso nenhum, mas está crescendo porque tem fé. Tem fé. Tem uma história muito legal do Santo Tomás de Aquino. Ele visita o Papa Inocêncio, um dos primeiros papas do Vaticano. Visita o Papa Inocêncio e o Papa Inocêncio começa a andar com ele no Vaticano e temos lá riquezas, ouro, um monte de luxo. E aí o Papa Inocêncio fala para Tomás de Aquino: veja, São Tomás, a nossa igreja não precisa dizer como dizia Pedro e João, não temos nem ouro nem prata. Aí Tomás de Aquino falou assim para ele: mas a sua igreja também não pode dizer como Pedro e João, ao coxo, levanta-te e anda. Porque o que move a igreja não são sua prata e nem seu ouro. O que move a igreja é a fé. A fé que faz avançar. E na nossa vida é assim também. O que nos vai fazer avançar mesmo não são os recursos financeiros, porque às vezes eles não vão estar presentes. Mas a nossa fé nos faz avançar e depois os recursos financeiros, as bênçãos do Senhor seguem aqueles que creem. Mas é preciso de fé para avançar. E aí Jesus Cristo pega na sua mão o problema dos discípulos e resolve, sabe? Aquilo que a gente não pode resolver, Deus pode resolver. As nossas impossibilidades humanas são para Deus possibilidades divinas. Quando os discípulos levam essa proposta para Jesus, isso a gente só percebe nos outros evangelhos, tá, gente? Se você ler aí, você não vai ver. Quando os discípulos levam esse problema para Jesus e falam: ó, Jesus, a multidão está com fome, então como que resolve isso? Despede para que elas vão embora e pronto, está tudo resolvido. Irmãos, nós somos constantemente tentados a resolvermos os problemas que nós encontramos da forma mais fácil. Pode pensar. Constantemente nós somos estimulados, tentados, provocados a resolvermos os problemas que nós encontramos da forma mais fácil. Às vezes é muito mais fácil você mandar uma pessoa embora do que você pegar aquela pessoa, sentar com ela, gastar mais tempo com ela, ensinar, ter paciência com ela, preservar ali o trabalho dela, mas ir ali moldando ela. Às vezes é mais fácil, manda embora e pega outra. Constantemente nós somos tentados a resolvermos os problemas da forma mais fácil. Casamento, como que as pessoas resolvem hoje? Vai cada um para sua casa, está resolvido, né? Se divorcia e pronto, está resolvido. Aparentemente, parece estar resolvendo da forma mais fácil. Pronto, resolveu, não vamos mais brigar, ninguém vai mais matar ninguém, ninguém vai mais ficar rouco gritando com ninguém, está resolvido. Mas Deus nos convida a resolvermos os problemas com a ajuda dele. Né? O que acontece aqui, na multiplicação dos pães, chama-se milagre. Às vezes, porque a gente acha que não tem solução, a gente quer resolver da forma mais fácil, mas talvez Deus está nos falando o seguinte: espera um milagre. Espera um milagre para resolver essa situação. E aí não são as nossas faculdades mentais que vai resolver. É o próprio Jesus Cristo que vai resolver. Por último, que garoto esperto esse que estava aqui, né, gente? Quase 20 mil pessoas, esse menino com 5 pães
e 2 peixinhos. E o egoísmo não estava sobre a vida dele. Ele compartilhou. Ele pegou o que tinha e colocou, e o que ele tinha chegou lá na mão de Jesus. E só quando o que ele tinha chega nas mãos de Jesus é que ele passa realmente a ter. Porque tudo aquilo que nós temos e só serve para nós, eu falei isso há uns dias atrás aqui, até fiquei zoando com o Renato, tudo aquilo que a gente tem e só serve para nós, aquilo não é nosso. Aquilo tem muito mais chance de ser do capiroto. Tudo aquilo que nós temos e serve para outras pessoas, aquilo realmente é nosso. É nosso por mordomia. Porque se está servindo para as outras pessoas, passou pela mão de Jesus. Porque quando Jesus Cristo pega o que é nosso, ele divide. Porque lá no céu, não é importante o carro que nós tivemos, mas é importante quem nós podemos servir com aquele carro. Né? Então, tudo que nós temos que entregar nas mãos de Jesus. Jesus Cristo vai fazer com que isso seja importante também para a vida das outras pessoas. Eu não tenho problema nenhum do Neymar ganhar, sei lá quantos milhões de dólares ele ganha por mês. O problema espiritual é com quantos dos milhões de dólares ele fica só para ele. Que nós somos chamados a dividir. E a gente só cresce quando a gente divide. E a nossa história está sendo escrita não pelo aquilo que a gente está conquistando, mas pelo aquilo que a gente está distribuindo, ofertando, dando, doando. Isso não diz respeito só a dinheiro, isso diz respeito a tempo, a aprendizado, ensinamentos. Né? Então, 5 pães, 2 peixes, não serve para nada. Quando chega nas mãos de Jesus, alimenta uma multidão de pessoas. Né? Prosperidade é isso, gente. É a gente colocar o pouco que nós temos na mão de Jesus para ele dividir para muitos. Para muitos. Abraão foi abençoado para abençoar. Ser tu uma bênção. Mas nós estamos ainda engatinhando na fé e estamos orando. Senhor, cadê a minha bênção? Vamos nos colocar em pé? Fazer uma oração. Dá para falar muito desse texto aqui, né, irmãos? Eu até acho que falei demais até. Mas a gente possa aprender a colocar o pouco que nós temos nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus o nosso pouco vai abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas serão abençoadas com o nosso pouco. Agora, mesmo que seja bem pouquinho, a gente tem que tomar cuidado para não reter esse pouquinho. Porque se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar sobre muito. Bondoso Deus,